Olá, como é que vocês estão? Resolvi aqui abrir uma livezinha surpresa rapidinho. Tem um intervalinho aqui para conversar um pouquinho com vocês. Faz tempo que eu não apareço, então ainda tá corrido, ainda tá corrido. É uma correria boa, mas ainda tá corrido. Bom dia, olha só, Verônica. Verônica, eu preciso falar contigo. Depois eu vou te mandar um áudio. Bom dia, eu vim aqui rapidinho conversar um pouquinho de coisas que vêm para mim, né? E eu tenho bom dia. Ai, olha só quanta. Mesmo de surpresa, vem gente linda aqui. Deixa eu acenar aqui, olha só. Então tá. Eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de final de mês. Final de mês. Quando chega o final de mês, muitas pessoas entram numa angústia, eu diria uma preocupação, né? Porque com o final de mês também vem os boletos, né? E eu justamente venho trazer uma consciência para isso, né? Tanto para os empresários, quanto para o pessoal autônomo, o pessoal que tem o seu comércio. Sempre há uma preocupação com folha de pagamento, com salário, com conta de luz, enfim, né? Vocês já sabem do que eu estou falando, tá? Então, a consciência que eu quero trazer aqui é justamente a consciência do dinheiro, né? Da consciência da prosperidade. O que eu quero chamar atenção, e isso foi uma coisa assim que eu lutei uma vida toda. Eu sempre tive uma vida muito próspera, mas chegou um momento em que eu também me apertei. Na verdade, eu quebrei de forma financeira alguns anos atrás, né? E eu fui buscar o porquê, porque eu consegui, né, criar uma quebradeira financeira. E uma das coisas que me levou a criar isso foi justamente a angústia de final de mês. Principalmente quando eu fui empreender. Quando eu era empregada, quando eu era CLT, quando eu trabalhava de carteira assinada, havia ainda uma tranquilidade, porque chegava final do mês, aquele dinheiro era certo. Eu trabalhei muitos anos na área da saúde, então assim, era certo, chegava o final do mês, o dinheiro pingava, né? Pingava não, caía um bom dinheiro na conta. Então, aquela expectativa pelo salário, queira ou não queira, elevava a minha vibração, né? Então vinha, era certo que aquele valor ia cair na minha conta, né? Só que lógico, muitas vezes a gente gasta mais do que a gente ganha. Então, às vezes chega lá pelo dia 15 a gente já começa a torcer para que chegue final do mês logo para cair novamente, tá? Essa expectativa, ela pode ser positiva, como ela pode levar para angústia, né? E o que eu quero trazer aqui é que quanto mais angústia, mais a gente se fecha para o dinheiro, tá? Eu sempre gosto de lembrar da escala de Hawkins. David Hawkins, um físico, ele conseguiu mapear muito bem as emoções e inclusive a emoção do dinheiro. Como a gente consegue... Sim, somos nós que criamos, nós magnetizamos. Lógico, quando a gente trabalha numa empresa, isso vem, né? Isso vem pra gente, e nem sempre a troca ela é financeira, né? A troca ela vem de todas as formas. Aqui a gente está falando não só de dinheiro, mas também de prosperidade, de abundância, né? E como isso chega a nós. Porque muitas vezes não adianta tu pode ganhar 20 mil por mês, e se esse dinheiro não fica, né? Tem muita gente que ganha muito bem, só que o dinheiro não fica, o dinheiro, né? ele evapora. Por quê? Porque o dinheiro, ele também é uma frequência, né? O dinheiro é como se fosse uma entidade. Sim, o dinheiro é uma frequência, o dinheiro, ele gosta de ficar onde? Quando a gente tem dinheiro, quando a gente está com a bufunfa, como é que a gente se sente? Eu me sinto em paz. Eu me sinto bem, até porque se está entrando dinheiro é porque a minha troca está sendo significativa, né? Eu estou gerando valor na vida das pessoas, então eu me sinto muito feliz quando o dinheiro está comigo, tá? Então essa é a frequência do dinheiro.
A frequência do dinheiro é a felicidade, a alegria, a paz. Vocês estão me entendendo? Então, quando é que eu consigo fazer com que esse dinheiro venha e principalmente com que ele renda, né? Quando eu me sinto dessa forma. Então, a angústia que a gente... E há uma mente coletiva, muitas pessoas, chega no final do mês, a gente começa a sintonizar essa frequência de angústia. A angústia está lá embaixo, é o medo de que vai faltar, né? Então, o dinheiro está aqui em cima na alegria e aqui embaixo está o medo de que vai faltar. Não sintoniza, né? Então, vai cair o salário no final do mês e pode ser um salário bom, esse dinheiro não vai ficar, vai dar só para pagar as contas e olhe lá, e aí talvez ainda falte, tá? Então, é essa consciência que eu quero trazer para vocês. Como é que a gente sintoniza dinheiro? Eu não estou falando aqui não é coaching, não é lei da atração. Sim, funciona, a lei da atração funciona, e eu sou prova viva disso, eu ensino isso, tá? Mas aqui a gente não está falando de algo, enfim, isso já é provado pela ciência, tá? Nós sintonizamos sempre mais daquilo que a gente emana, tá? Então, se eu entrar nessa angústia de final de mês de que vai faltar, vai faltar. Nós somos criadores, nós criamos. Criamos como, Vânia? Criamos de acordo com aquilo que a gente emana. Tá? Então você pode ter certeza que se você entrar nessa frequência de que vai faltar, vai faltar. Agora, quando a gente consegue se alinhar com a frequência da prosperidade, da abundância, porque é tudo muito abundante e não precisa ser dinheiro, não precisa ter dinheiro para... Claro que o dinheiro, de novo, o dinheiro ele é espiritual, ele como eu disse, ele é uma entidade, tá? E ele só fica onde há a mesma frequência dele, tá? Então, como eu falei, ele vibra aonde? Qual é a frequência? Se for medir a frequência do dinheiro, é acima de 300 Hz. Na frequência da alegria, da paz, da tranquilidade. Sempre que eu estiver fora dessa frequência, sempre que eu estiver em desequilíbrio, no medo, na angústia de que vai faltar, vai faltar. Lembra? Não sintoniza. Medo está aqui embaixo, alegria está aqui em cima. Então, o dinheiro vibra na alegria, na paz. É como eu me sinto quando eu tenho dinheiro, né? Então, sempre dizem assim, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não... É o contrário, a felicidade magnetiza dinheiro. Então, se eu me sinto em paz, se eu me sinto bem, se eu me sinto plena, o dinheiro vai vir e vai ficar. E às vezes não é só do meu fazer, esse dinheiro simplesmente flui, isso flui, entende? E mais importante, flui e fica, também não adianta ganhar uma bolada e não ficar, entende? E quando a gente está nessa frequência da angústia, por mais que a gente tenha recebíveis, né, vão acontecer coisas para que esse dinheiro vá embora. Vai estragar o micro-ondas, vai estragar a geladeira. Vocês estão entendendo? Então, a responsabilidade da nossa prosperidade é nossa, não depende de ninguém. Mas depende da empresa que me paga. Se eu ficar numa frequência do medo, pode acontecer alguma coisa, inclusive com aquela empresa. Sim, eu impacto na empresa onde eu estou, eu impacto no meu cliente. Hoje eu trabalho por conta, né? Então eu impacto sim na vida do meu cliente, né? Você impacta na vida do seu vizinho. É uma frequência. Então, se eu vibro, se eu sinto medo, há uma onda de medo de faltar. Nós estamos aqui falando de medo de faltar, porque está no final do mês, medo de faltar. É uma onda de medo. Isso aí eu vou estar impactando o que está à minha volta. Então, as pessoas, elas podem ser impactadas, inclusive, com esse meu medo. O que eu quero dizer com isso? A gente só vai magnetizar, eu digo assim, magnetizar, sintonizar, criar mais daquilo que a gente emana. Não é o externo, é sempre a gente, entende? Mas a empresa vai me pagar, o cliente vai me pagar, sim,
Mas quando eu me alinho com essa frequência do dinheiro, isso é automático. Claro, você precisa gerar valor. Lógico, precisamos gerar valor, né? Gerar valor é contribuir, é trabalhar para que aquilo aconteça, né? Para que se gere valor, seja numa empresa, seja para um cliente, seja no que for que você faça, você gera um valor. Tá? Mas o que eu quero dizer é que mesmo gerando valor, se você estiver numa frequência de escassez, de falta, o dinheiro vem, mas ele não fica, porque o dinheiro está aqui em cima, então você precisa vir também para uma frequência de... A melhor frequência para magnetizar dinheiro ainda é a frequência da contemplação da gratidão. Então, um segredo que vai... Um segredo, que eu digo assim, é um segredo... um conselho que eu dou aqui para quem está no medo da falta, no medo de faltar, no medo de não vir, entre em processo de gratidão. Como fazer isso? Vânia citava, os boletos estão por vencer enfim, o que vai vir não dá, de repente nem tem perspectiva de vir. Como medir a minha frequência? Então, tem algumas ferramentas através das quais a gente consegue fazer isso. Eu sou terapeuta vibracional, eu faço isso através de radiestesia, tá? Mas se eu conversar um pouquinho contigo, Adriana, eu já vou saber qual é a frequência que tu tá, pelo que tu me emana, tá? Mas existem ferramentas para isso, tá? Ferramentas para rastrear a frequência, tá? Mas o que eu quero dizer é que eu estava dizendo assim que uma das melhores a melhor forma de se colocar na mesma frequência do dinheiro, que como eu disse, o dinheiro ele vibra acima de 300 Hz, tá? Ele vibra na tranquilidade, na disposição, no entusiasmo, sabe? Na felicidade. Essa é a frequência do dinheiro. Então eu preciso me alinhar com isso, eu preciso entrar nessa frequência para poder o dinheiro chegar e principalmente ficar. Né? Ficar que eu digo assim, é ser o suficiente, porque seu dinheiro também não é ficar de tu guardar o dinheiro, de tu botar debaixo do colchão. Não, o dinheiro ele é livre, ele gosta de ser livre também, porque se tu segurar o dinheiro, também tu já entra numa frequência de escassez, tipo assim, eu vou segurar porque pode faltar. Não, não é essa a frequência. O dinheiro é livre, ele gosta de ser livre também, né? Então é realmente uma frequência de plenitude, sabe? De completude, que é a frequência original de tudo que nos cerca. Entende? Você vai tipo assim, olha para uma árvore, olha para quanto aquilo lá é pleno. Ela simplesmente é. Então essa é a frequência do estar pleno. Então esse dinheiro ele vai chegar para mim no momento que eu estou plena, que eu estou feliz. Tá? E como acessar isso? Através de contemplação, olhar para tudo que te cerca, tipo assim, me deu fome, eu fui comer um pão, eu sou louca por pão, eu sei toda a questão ali do glúten e tudo mais, né, eu sei disso, né, eu ainda tenho muitas coisas para curar, né, mas eu amo um pão. Então eu comecei a comer aquele pão e comecei a pensar sobre por quantas mãos aquele pão passou para chegar até mim, quanta abundância ali, o cara que plantou o milho, capinou, colheu, beneficiou, a pessoa que carregou o saco do trigo, a pessoa que amassou o pão, o mercado que colocou lá na prateleira, né? O caixa, né? Então, por quantas pessoas passou aquele pão para chegar até mim, a chimia que eu amo? Então, é tudo muito abundante. Só que quando nós estamos na frequência, no piloto automático, a gente não percebe essas coisas. E quando a gente deixa de perceber essas coisas, a gente vai minguando, a gente vai murchando, a gente vai caindo em frequências densas. E nessas frequências densas, o dinheiro não fica. E muito pior, né, do que a prosperidade não ficar, é a gente adoecer, né? Porque nossas células, chega uma hora, nossas células começam a gritar. Tá? Mas, então, o que eu quero dizer assim, ó, a gente só sintoniza aquilo que a gente emana.
A gente cria, nós somos co-criadores, nós somos criadores e não depende do externo, tá tudo aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se alinhar com aquilo que a gente quer. O que é se alinhar, Vânia? Entrar na frequência daquilo que a gente quer. Lógico que nem sempre isso é fácil, né? Porque assim, a gente carrega muitas coisas, a gente carrega nossas memórias, né? Na nossa infância, às vezes aconteceu alguma coisa, alguma falta lá na nossa infância, né? Alguma escassez lá com nossos pais, então isso ficou impregnado, né? No nosso DNA. Então, às vezes a gente precisa fazer algumas limpezas, né? Mas eu quero dizer assim que se a gente consegue vir para estado de presença e contemplar tudo que nos cerca, olhar para o rosto dos nossos filhos e ver quanta beleza, quanta sabedoria, quanto amor tem ali, quanta abundância, né? nessa criação, nossos filhos, o nosso irmão, nossos pais, a gente começar a vir para esse estado de presença, a gente já entra num estado de contemplação. Se a gente observar uma árvore, se a gente olhar o pôr do sol, quanta abundância, quanta beleza. E essa é a frequência. Quando a gente consegue contemplar isso, parar para observar as belezas da vida, contemplar, a gente automaticamente eleva a frequência, né? Então esse é um ponto, tá? É se alinhar com aquilo que a gente quer, tá? E eu também quero ensinar para vocês uma prática bem rápida, bem simples, que também tira vocês desse aspecto da angústia. Porque assim, se nós estamos na angústia, no medo, nós estamos emanando, há uma onda aqui emanando. Minha aura, meu campo está emanando isso. Eu não enxergo isso, mas isso está em volta de mim. Eu estou emanando. Se eu estou com medo, eu estou emanando medo. Tá? Pensei em medo, é uma onda que se cria e meu coração vai colar, vai magnetizar, vai sintonizar mais do medo. Raiva, por exemplo, se eu estou com raiva, estou com uma raiva, e se eu não saio daquela raiva, eu vou criar uma situação para mim ficar mais puta ainda, sentir mais raiva ainda. É dessa forma que funciona. Nós sempre vamos criar mais daquilo que a gente sente. Pensou, sentiu, criou uma onda, a gente não enxerga essa onda, é igual essa onda aqui, ó, eu tô chegando para vocês, né? Aqui entre nós, aqui, ó, é como se criasse um cordão energético, tá? Então eu tô chegando aqui, vocês estão me enxergando, né? Eu tô chegando a vocês, tem um cordão aqui nos ligando, a gente não enxerga, mas esse cordão existe, é da mesma forma que acontece com tudo que nos acontece. Nunca diz respeito aos outros, é sempre a gente, nós criamos, nós temos esse poder, só que lógico, isso não nos foi ensinado, porque no momento que a gente descobre, no momento que a gente se atenta a isso, nós ficamos muito poderosos. Então, para o sistema onde nós estamos inseridos, isso não é interessante, né? Mas eu digo, eu ensino, eu pratico, eu ajudo, eu ativo cura nas pessoas através desse conhecimento, tá? Criamos sempre mais daquilo que a gente sente, tá? Mas eu vim aqui justamente falar da questão de final de mês, tá? Eu vou ensinar para vocês uma prática também, além da contemplação, existe uma outra forma da gente zerar a nossa mente. O que é zerar a mente? É sair do estado de angústia. Porque se eu estou no medo, se eu estou na angústia, o que eu vou criar? Mais do mesmo. Então eu preciso sair desse local. Quer dizer, Vânia, que eu nunca mais vou poder sentir medo, angústia, tristeza, raiva? Nós estamos aqui numa experiência, né? Nós somos espirituais, estamos numa experiência terrena. A gente sempre vai estar sentindo as mais diversas emoções. Mas o que eu quero dizer sente aquilo, vem para o estado de presença, tenta identificar por que tu está sentindo aquilo e sai dali, sai desse estado o mais rápido possível. Vai para um estado de contemplação, percebe tudo o que te cerca, é tudo muito abundante. E quando a gente entra nessa frequência de abundância, o dinheiro que a gente está falando aqui de dinheiro, ele é consequência, porque daí tu te alinha com a frequência dele, entende? Tá? Então, uma outra forma que eu quero mostrar para vocês bem rapidinho é a gente zerar a mente. Zerar a mente quer dizer entrar num processo em que a gente saia daquela emoção do medo. Ou do medo, ou da falta, ou da escassez, ou da angústia, ou da raiva. Então, tem uma forma de fazer isso, e é através de uma meditação.
uma meditação, uma prática, uma meditação indiana. Inclusive essa meditação tem comprovação científica, não é místico, não estou trazendo aqui para vocês algo místico. Inclusive quem faz tratamento comigo é tema de casa, tá? Essa meditação. Por quê? Porque a gente consegue de forma automática liberar hormônios do bem-estar na corrente sanguínea. Porque quando a gente está nessa frequência de angústia, de medo de faltar, medo, raiva, enfim, essas frequências densas que machucam nossa célula, assim, porque quando a gente entra numa frequência de medo, de escassez, de angústia, é como se um bicho tivesse, a nossa mente entende, é como se um bicho tivesse correndo atrás da gente, sabe? Então o que ela faz? Ela libera cortisol na nossa corrente sanguínea. Cortisol é um hormônio importante? Sim, é importantíssimo para que a gente vá para a ação. Só que se ele for derramado de forma disfuncional na nossa corrente sanguínea, ele vai com o tempo machucar nossas células, né? Então, além de a gente ficar sem a prosperidade, a gente ainda corre o risco de ficar doente. Tá? Então, essa prática que eu vou ensinar para vocês agora, ela não... leva 3 minutinhos para fazer, a gente consegue zerar a nossa mente, a gente consegue se alinhar, quando eu digo zerar a mente, é alinhar nossos pontos energéticos. Quando a gente faz isso, a gente tira a atenção da amígdala cerebral. A amígdala cerebral é uma bolinha que fica aqui atrás do cérebro. É uma bolinha. E essa bolinha, quando a gente entra em estados de angústia, medo, estresse, raiva, essa bolinha ela incha. E quando ela incha, ela fica disfuncional. Ela passa a derramar cortisol na nossa corrente sanguínea. Com essa meditação, a gente tira a atenção da amígdala cerebral e traz a atenção para o cérebro frontal. Aqui no cérebro frontal tem a nossa pineal. A gente estimula a nossa pineal. Quando a gente estimula a pineal, a gente estimula a nossa intuição. Quanto mais a gente estimula a nossa intuição, mais poderosos, mais fortes, nosso campo modifica. No momento que a gente tira a atenção da amígdala cerebral, automaticamente cai hormônios do bem-estar na nossa corrente sanguínea. Automaticamente nossa aura se modifica, nosso campo eletromagnético, o que a gente não enxerga aqui em volta se modifica. Isso é no mesmo instante. Vou ensinar essa prática para vocês rapidinho, a gente vai fazer juntos, tá? Lógico que, mas tá, tudo bem, eu fiz, mesmo assim, eu tento contemplar, mesmo assim, eu tô enfiada aqui num buraco, eu não consigo sair da angústia, não consigo sair do medo. Existe ajuda para isso também, tá? Procure ajuda, busque ajuda, tá? Mas não fique nesse lugar, da angústia e do medo, não fique, porque você corre o risco de, além de ficar sem dinheiro, você corre o risco de ficar doente, sabe? Então busque ajuda, procure ajuda, tá? Para quem precisar de mim, eu sou terapeuta apômetra, eu trabalho com apometria. Através de apometria a gente consegue também mapear, porque às vezes tem coisas encrostadas, coisas que aconteceram lá atrás, na infância, até na nossa vida intrauterina. Às vezes a nossa mãe estava lá trabalhando, não nos deu atenção, né, na hora que a gente precisou, a gente chamou e ela não escutou porque ela estava lá ocupada fazendo as coisas dela, e a gente significou aquilo lá, minha mãe não me deu atenção, minha mãe não me ama, a gente significou aquilo lá como falta. E aquilo lá grudou no nosso DNA. Então a gente veio para a vida adulta sentindo falta de amor, falta de carinho, e falta é falta. Falta é falta, falta é frequência de falta. Então vai faltar. Vai faltar dinheiro, vai faltar carinho do companheiro, entende? Então enquanto a gente não cura aquela ferida emocional, a gente continua emanando, a gente continua vibrando isso no nosso campo vibracional. Oi, Patrícia, linda! Entende? Nossa, quanta gente linda aqui. Então a gente precisa curar as nossas feridas emocionais, sim, tá? Para a gente conseguir vibrar cada vez mais alto, emanar de acordo com aquilo que a gente quer receber. É dessa forma que funciona. Existem algumas coisas também, inclusive, algumas memórias que a gente até conecta com questões kármicas, vidas passadas, mesmo que vocês não acreditem que existem vidas passadas. Bom dia, que vidas passadas não existem. Sim, a gente já viveu em outras linhas de tempo e lá podem também ter acontecido coisas que nos conectem às angústias, né? Que disparem gatilhos
memórias que a gente se conecta e disparam gatilhos para angústia, para o medo de faltar, né? Às vezes a gente pode lá ter passado por uma questão bem críticas, né? De falta mesmo, de passar fome, alguma coisa assim. Ou até nossos próprios pais, avós, bisavós podem ter passado por isso. E isso ficou no nosso DNA. Então isso sim, essa memória precisa ser desconectada, tá? E isso a gente consegue fazer através dessa tecnologia chamada apometria. É com isso que eu trabalho, né? E lógico, daí tem várias questões que também interferem no nosso campo vibracional, de forma que muitas vezes a gente fica aprisionado naquelas frequências ali de medo, de falta, enfim, né? E daí entra numa ansiedade, daqui a pouco a ansiedade porta para depressão, né? Então sim, busquem ajuda, tem várias ferramentas disponíveis, tá? Eu sou uma delas, tá? Se precisar da minha ajuda, me chamem, tá? Aqui no link da minha bio tem meu WhatsApp, tá? Eu estou disponível também para ajudar, tá? Mas eu vim aqui para ensinar uma prática para vocês conseguirem de forma instantânea elevar essa frequência, porque vocês fazendo isso que eu vou ensinar para vocês agora, vocês desativam a amígdala cerebral, traz atenção aqui para o córtex frontal e automaticamente passa a liberar hormônios do bem-estar na corrente sanguínea. Hormônios do bem-estar na corrente sanguínea automaticamente muda o campo vibracional. Vocês vão no mesmo instante se sentir melhor, tá? Então que vocês consigam levar isso para o resto da quinta-feira. Vamos fazer juntos? É bem rapidinho, tá? Se você chegou aqui, te permite fazer isso, é bem rápido, tá? Como é que faz? A gente senta com a coluna bem reta, tá? Precisa estar com a coluna bem reta, os pés bem firmes no chão. Se quiser tirar o sapato, tirar o chinelo, botar o pé no chão mesmo, você se aterra, porque aterrar não precisa botar o pé na terra, mas no piso, no chão da onde você estiver, você está aterrando. E aterrando, botando teu pé ali, você está se conectando com a energia telúrica, a energia da terra. A terra é abundante. Então, só de fazer isso, sentar, né, coluna reta, botar os pés no chão, só isso já te aterra, tá? Então, além disso, nós vamos fazer assim, nós vamos colocar as mãos em cima das coxas, com as palmas para cima, e nós vamos respirar 3 vezes. Só de respirar, o ar é abundante, o ar não falta. Olha quanta abundância no ar, tá? Então, nós vamos respirar 3 vezes dessa forma, com a coluna bem reta, tá? Com as mãos em cima das coxas, palmas voltadas para cima. Vamos respirar por 3 vezes da seguinte forma. A gente puxa o ar, segura um pouquinho, como se estivesse segurando aqui na pineal, e solta. Quando solta, a gente faz um barulho de mar, tá? Olha o mar, lá e lembra do mar, o mar também é abundante. Vocês já viram? Já olharam para o mar? Quanta água, quanta abundância. Por 3 vezes. Vamos juntos? Vamos lá. Puxa o ar. Segura e... Mais uma vez. Segura e... Última vez. Segura. Percebe? Só de fazer isso, o campo já muda, tá? Agora, além disso, eu quero que vocês imaginem a chama de uma vela. Sabe o foguinho de uma vela? Só imagine. Conseguiram imaginar? Agora, com os olhos fechados, vocês vão fechar os olhos e eu quero que vocês imaginem essa chama de vela, esse foguinho, vindo, e ele vai ficar paradinho bem no meio da testa de vocês. Bem na frente da sobrancelha, bem no meio da sobrancelha. Fica paradinho ali a uns 10 centímetros na frente da sobrancelha. E eu preciso que vocês fiquem olhando fixamente para esse foguinho. Fiquem olhando, concentra, fecha os olhos, é com os olhos da alma, tá? Fiquem olhando para esse foguinho. É uma chama de uma vela, tá queimando na frente da tua testa. E você fica olhando fixamente. Percebe o contorno desse foguinho.
Percebe a cor, visualiza com os olhos da alma, tá? Isso, mais um pouquinho, fica olhando mais um pouquinho. Isso. Preciso que fique olhando por 30 segundos para esse foguinho, tá? Com a coluna bem reta, o mais imóvel possível. Isso. Se entrar pensamento, deixa o pensamento ir, volta a olhar para o foguinho bem fixamente. Isso. Aí quando estiver pronto, pode vir voltando para o aqui e agora, pode vir abrindo os olhos. E sempre que vocês voltarem, vocês façam isso. Vocês coloquem as mãos em posição, a gente diz em posição de oração, em posição de namastê. Isso não tem nada de religioso aqui, tá? Isso é ciência. Quando a gente junta as mãos na frente do peito, a ciência já comprova que a gente une cérebro direito com esquerdo. Só isso, só de fazer isso, a gente já vai para um estado diferente de vibração, de emanação. E além disso, dê um grande sorriso. Mesmo que o medo, mesmo que esteja um caos aí na tua volta, dá um sorriso. O melhor sorriso que você tiver. Dá um sorriso aqui em posição de prece, você está mandando um comando para todas as células do seu corpo de que está tudo bem. E é assim que vai ficar, porque é você que comanda. Lembra? O comando é você que dá. Ficou diferente? Sentiram? Eu vou deixar o vídeo gravado e me escrevam embaixo do vídeo se modificou o campo de vocês. Tá? Não me deixem sozinho, escrevam, comentem lá, tá bom? Ótima quinta-feira!